Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é o quê? O alfabeto manual. Você também vai conhecer com o nome de datilologia. E ela serve para quê? Para quando encontrar um surdo e começar a conversar com ele? Não. O alfabeto manual não é Libras. Ele é usado para nome de ruas, nomes próprios, cidades, lugares, coisas do gênero. Você quer aprender comigo? Vamos lá? Vamos juntos. A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, fica assim atrás, ó. H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Aprendeu? Deus abençoe e até semana que vem. Beijos! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um vídeo do Calvário Kids e o último dessa série Somos Um. Somos um na fé. Somos um na fé. Fica aí para você aprender um pouquinho mais dessa história bíblica. Somos um na fé. Essa história é a história do apóstolo Paulo, um homem muito conhecido. Conhecido porque ele escreveu várias cartas para igrejas e até mesmo para pessoas. E ele escreveu uma carta para um povo que morava numa cidade chamada Corinto. E ele falou de Jesus, do evangelho, da salvação para aquele povo. Aquela cidade era uma cidade que era bem difícil, não temiam o Senhor. Tinha muitos problemas. A cultura, adoravam outros deuses. Eles eram muito inteligentes, conheciam filósofos, filosofias, achavam-se os maiorais. Mas Paulo envia uma carta para eles, ensinando eles como que viviam e como eles deveriam amar a Jesus. E aquela igreja se estabeleceu, ela cresceu. Foi uma igreja muito relevante naquela cidade onde poucos pensavam que ia se vingar. Mas a palavra do Senhor diz que a carta aos Coríntios, que tinha uma igreja, aos santos. Santos era um povo separado. Era um povo que já temia o Senhor e tinha ele em seu coração. E era um povo com suas qualidades e características diferentes, mas tinha uma igreja ali. Tiveram, nesse período dessa igreja, muitos pregadores. Dentro disso, aconteceu algo que chamou muita atenção. Na igreja, como tinha muitos pregadores, começaram a surgir grupos, tá vendo? Uns falavam assim, eu sou de Paulo.
Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Pedro. E até mesmo uns falavam, ah, eu sou de Jesus. Começou a ter divisão na igreja. Uns pensando que o evangelho era falado por pessoas diferentes e não uma pessoa, que era o próprio Jesus. E então, naquela igreja, levantou uma casa de uma mulher chamada Chloe. E a Chloe fez algo. Ela mandou uma carta pro apóstolo Paulo. Falou assim: Apóstolo Paulo, tá tendo divisões aqui na igreja. Uns estão falando que é de um, outros falam que é de outro. O que nós vamos fazer? E então, Paulo recebeu aquela carta. E o que ele fez? Respondeu com outra carta, que é o que nós temos na palavra do Senhor, que é a carta 1 Coríntios. E Paulo diz assim, e eu vou ler o que o Paulo diz para aqueles irmãos para resolver e solucionar aquele problema de divisão na igreja. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, numa mesma fé. Gente, quando Paulo envia aquela carta para eles, ele está falando assim, gente, mesmo que vocês pensem diferentes sobre futebol, sobre política, a cor preferida, o que vocês gostam de pensar, tem o mesmo pensamento, a mesma fé em Jesus. Essa fé une todos vocês. E o selo do Espírito Santo vai fazer vocês entenderem que vocês podem não gostar das mesmas coisas, mas quando se trata da fé e da salvação, é somente um pensamento. É somente um parecer. O parecer de Jesus Cristo. A igreja não é de homens, é de Jesus, que deu sua própria vida em favor de vocês. E vocês têm algo no coração de vocês que selam essa mesma fé, que é o Espírito Santo. E então, aquela igreja entendeu algo muito importante, que a igreja não era de pensadores, nem de filósofos, nem de homens. Essa igreja era de Jesus. E Jesus, quando ele morre, ele deixa um consolador, que é o Espírito Santo, que mesmo com as nossas diferenças, crianças, Jesus nos une em nossa salvação. Agora, todos eles fazem parte de uma mesma família, uma só fé, independente dos pensamentos diferentes. Eles têm que pensar a mesma coisa quando se trata da salvação em Jesus. Criança, o que nós podemos aprender com essa história lá da igreja de Corinto? Que nós somos diferentes. Eu, tio Mateus, é diferente de você. Eu, particularmente, minha cor preferida é azul. Não sei qual que é essa cor preferida, qual que é essa comida preferida. Nisso nós podemos ser diferentes uns com os outros. Mas quando nós falamos da nossa fé, do nosso amor para Jesus, nós temos a mesma fé, o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. E Ele nos uniu. Então, se o seu amiguinho pensa diferente de você, não destrate dele. Se a sua família tem alguém que pensa diferente de você, não esnobe essa pessoa. Ensina para ela que em Cristo todos nós temos o Espírito Santo no coração e é o mesmo Espírito. Somos uma só fé. Vamos orar para agradecer a Deus que mesmo em nossas diferenças, o amor de Jesus nos une, nos formando um. Senhor, muito obrigado por essa lição tão importante que nós aprendemos. Somos um na fé, na mesma fé. Nos ajude a entender que as pessoas diferentes de nós não são as nossas inimigas, não são pessoas que nós devemos
expulsar do nosso convívio. Pelo contrário, as pessoas são diferentes. Nos ajude a entender isso e ensinar que nós temos que ter a mesma fé em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.